Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia. A gente hoje vai falar primeiro sobre programas ruins, que na verdade eles são tão ruins que eles fazem a volta e ficam pelo menos divertidos em alguns casos. Neste caso a gente vai falar de reality show, a gente vai falar de Brincando com Fogo, de Casamento às Cegas e de Férias com Ex. Aí no segundo bloco a gente troca a chavinha e aí é pura testosterona, porque a gente vai falar de O Resgate, filme da Netflix com Chris Hemsworth, também conhecido como nosso amigo Thor, o Deus do Trovão. Para tudo isso, mais uma vez comigo, Márcio Gomes. Olá, Carlos, tudo bem? Pedro Bastos. Olá, Carlos, tudo bem? E a gente tem duas convidadas especiais que vão estar com a gente aí no primeiro bloco para falar dos reality shows, que são Maureen Xavier, nossa colega da política do Correio do Povo. Olá, pessoal, tudo bem? E a Lou Cardoso, do site do Correio do Povo. Olá, meninas, tudo bom? Então tá, pode subir a vinheta aí e vamos ao que interessa. Buenas, vamos lá. Vamos falar de programa ruim, que às vezes de tão ruim ele dá a volta e ele fica interessante. Guilty Pleasure, né? A gente vai falar de 3 realities que podem se encaixar aí nesse rótulo aí de Guilty Pleasure, de prazer com culpa, né? E aí a gente discute se eles são bons, são ruins a ponto de fazer a volta ou se eles só são ruins mesmo. A gente escolheu 3, baseado na estreia recente de um deles, que é o Brincando com Fogo, do Netflix, estreou aí dia 17 de abril. O Netflix agora disponibiliza uma lista diária das atrações que estão bombando. Ele tá entre os top 5 entre as séries, tá na frente de séries bem melhores, diga-se de passagem, como Casa de Papel e o Arremesso Final, que é o do Michael Jordan, ainda que La Casa de Papel tenha sido antes, né, e já tenha passado um pouco o boom, e o do Jordan é um público mais específico. De qualquer forma, a gente vai falar então um pouco de Brincando com Fogo e de outros 2, um relativamente recente, que é o Casamento às Cegas, que estreou em fevereiro, e o outro, que na verdade já está na sua 5ª temporada, que é o De Férias com Ex, que ele vai para sua 6ª temporada, agora dia 21 de maio. Mas vamos começar falando do Brincando com Fogo, que ele tem uma proposta que é rapazes sarados e moças esbeltas, todos numa ilha paradisíaca, todos querendo se pegar, só que ninguém pode pegar ninguém. Lou, tu que viu já alguns episódios, o que tu pode dizer desse programa pra gente aí? O que tu achou? Pois então, Brincando com Fogo tem essa proposta de reunir pessoas belas, padronizadas e privilegiadas de alguma forma, que elas têm, e jovens, pontuar isso desde o início, porque são jovens com tesão e que não tem... E que provavelmente, pelo que eu assisti até o episódio 5 do seriado, são pessoas que até então nunca tiveram meio que a privação do sexo, do contato físico, sabe? Então, parece que eles não conhecem, de alguma forma, entre aspas, limites. Então, é meio que também colocar em jogo eles conhecendo empecilhos para ganhar uma recompensa no final. Obviamente, parece que é bobageira, assim, de início, mas eu acho interessante pelo fato de que eles têm muito que confiar no outro, na palavra do outro, assim, porque eles não estão cuidando um do outro nem 100%. Então, tem que muitas vezes as pessoas se beijam escondidas, ou se tocam escondidas, ou fazem alguma coisa que, segundo as regras, é inapropriado. Mas tem uma vigia ali que fica de olho neles, que meio que vai entregar eles quando eles se colocam assim em frente a frente, e daí tipo tem que ela diz,
vocês perderam tantos dólares hoje por causa de porque alguém quebrou as regras. E depois fica nisso de, quem é que será que foi? E daí, se um entrega o outro, tu não sabe se o outro tá falando a verdade, quem tá falando a verdade. E também tem aquela coisa também de manipular. Tipo, vamos fazer eles perderem de propósito. E depois, ao mesmo tempo, acontece de um outro casal também ser suspeito de ter feito alguma coisa. Então, fica muito nesse jogo de manipulação, de esconde quem fala a verdade. Então, vale, acho que pela essa coisa, tipo, será que eu conseguiria me colocar conseguiria me segurar pelo dinheiro, mesmo que as pessoas provoquem a perda do dinheiro? Então, é meio que pela questionamentos, assim. O meu questionamento é se eu ia conseguir ficar mais de 1 hora no mesmo ambiente das pessoas, que as pessoas mais fúteis do universo. Elas só não são mais fúteis e desprezíveis do que o pessoal de Férias com Ex, que nós vamos falar um pouquinho depois. Mas até para situar, assim, quem não conhece a proposta do programa, essa galerinha jovem e bonita, todos nessa ilha paradisíaca. O prêmio inicial é de $100 mil, para que eles dividam no final. Só que, como a Lou disse, cada pegação que rola tem uma determinada multa. Então, eles vão perdendo dinheiro cada vez que se pegam. A apresentação do programa, o primeiro episódio, é uma das coisas mais lamentáveis que existe, que é cada um falando de si e, assim, o ego vai na lua. Mas eu sei que a Maureen viu até o final. Primeiro, parabéns, Maureen. Segundo, o que tu pode dizer dessa experiência um tanto quanto diferente? Então, eu acho algumas coisas. Eu acho que tem a questão da proposta de ser uma distração. Ele, assim, se a gente for pensar, esse seriado, ele acaba sendo um pouco de uma mistura de um BBB, porque tem esses critérios de convivência que nem sempre são simples e não são previsíveis, como a Lou pontuou muito bem, envolvendo as brigas ou envolvendo mesmo essa coisa de vou fazer o outro perder, entre aspas, mais picante, né, pelo fato desses elementos sensuais estarem envolvidos e, ao mesmo tempo, nesse processo todo, ele tentar uma proposta de evolução, né? Um pouco de ser uma atração de diversão, de distração mesmo, porque, né, pouco se aproveita do conteúdo de alguns ali, mas que eles mesmos se mostram para isso, eles estão dispostos a isso, né? Eu acho que a gente vai falar depois um pouco do De Férias com Ex, que é a versão um pouco brasileira já de um programa americano que tem, em que eles estão lá para isso, né? A proposta deles é essa. Então, algumas coisas que, por exemplo, mais recatadas, que nós não veríamos num programa de um reality, né, de TV aberta, a gente vê nesse tom. Mas, apesar disso, ele tem pelo menos uma proposta, né? A proposta é desafiar os participantes e a proposta é fazer, abre aspas, eles evoluírem, né? Se eles conseguem ou não, daí é uma outra questão, né? Mas, enfim, foram 8 episódios, o 9º é aquele reencontro que eles fazem pra ver como é que foi. Então, divertido, né? Essa coisa a gente pode dizer que, enfim, A Netflix já anunciou que tem mais um episódio contando o que aconteceu com cada um deles depois do final do programa ainda, né? Então, quem conseguiu a façanha como a Maureen e a Lou tá no meio do caminho ainda de resistir, não às tentações, mas imbecilidades que eles ficam falando, desculpa o termo, querido ouvinte. E aí eu acho interessante, porque aí eu queria fazer esse comparativo. Tem um outro programa, que é o Casamento às Cegas, que estreou em fevereiro. É outro que ele bombou bastante ali no começo do ano. Ele tava direto na parada ali dos primeiros lugares da Netflix. E ele aparentemente ele tem uma proposta parecida
mas os próprios personagens são diferentes. Qual é a proposta ali? Eles botam cada um... Tem várias cabines onde eu não vejo o outro lado não me vê. Então a gente só conversa ao longo de alguns dias, eu não lembro se 2 semanas, alguma coisa assim, 1 semana, 2 semanas. E tu vai se apaixonar só pelo que a pessoa te disse. Aparentemente a ideia é tu ficar de fora da questão física, sabe assim? Tu não vai se apaixonar porque fulano é bonito, ou deixar de se apaixonar porque fulano é feio. É pelo que ele é, ou ele ou ela é de verdade, assim. É uma proposta diferente. O bizarro da história é o seguinte: aí tu se apaixona, tu tem que pedir em casamento. Por isso, o casamento às cegas. O título em inglês é outro, né? Love is Blind, o amor é cego. Mas o título em português se adequa muito mais ao que é a proposta do programa, né? De, beleza, tu conheceu a pessoa hoje, vocês se apaixonaram daqui a 2 dias e daqui a 2 semanas vocês vão casar. Essa é a proposta do programa. Os personagens, eles são diferentes nesse sentido, né? Eu acho que o pessoal do Brincando com Fogo e do próprio De Férias com Ex são extremamente fúteis, enquanto esses do Casamento às Cegas rola uma pena, assim, que é muita carência num programa só, assim, sabe? É muita carência. Eu não sei o que vocês acham, porque, tipo, pra tu... Não é que um minta pro outro o que tá sentindo, mas, cara, ninguém vai conhecer uma pessoa suficientemente em 2 dias a ponto de dizer eu te amo e no 3º dia pedir em casamento. Não faz nenhum sentido. Vamos inverter a ordem agora e desse aí, vamos começar com a Maureen. Não sei se a Maureen concorda comigo ou não, mas não faz nenhum sentido, né? Então, tem algumas coisas que eu acho que faz sentido e tem outras que eu acho que não, tá? Vamos por partes. Primeiro, eu acho que assistir esse tipo de programa não é uma coisa de resistência, entendeu? Ele é aquilo que tu tá vendo, tu não tá ali esperando uma aula de filosofia da vida humana, né? Ao contrário, eles são aquilo que eles são porque é uma coisa para diversão, para distração, né? Eu acho que a proposta dos 2 programas, ela, de uma certa maneira, elas se encontram e se distanciam ao mesmo tempo, né? Porque eu acho que a observação que tu fez da questão da carência e da fertilidade, ela é bem significativa. Enquanto que no Brincando com Fogo tá extremamente fútil e o sexo pra ti não tem nenhuma, vamos dizer assim, uma relevância maior, a não ser uma diversão, e aquilo é colocado à prova, né? Tu tem que resistir àquilo que nem exatamente isso acaba acontecendo. E no Casamento às Cegas, a proposta é diferente, né? Eles estão ali porque eles querem conhecer. Eles estão nessa busca incessante de achar o amor da sua vida e casar. E eu não vou dar spoiler do que acontece, apesar de ter várias curiosidades que são muito interessantes em relação a esse programa. Isso eu vou dizer, uma delas é o fato de que ele foi gravado em setembro, outubro, foi mais ou menos 1 mês ao todo de gravações de 2018. E esse programa veio ao ar apenas no início de 2020. Quer dizer, ele foi mantido em sigilo, que era uma coisa que estava no contrato deles, o que é bacana, né, se a gente for pensar. E também tem o episódio do reencontro deles, né, que é interessante para te ver o que aconteceu depois. É claro que, assim, se a gente for pensar em questão de realidades, o Casamento às Cegas, ele é muito mais real com o dia a dia, até porque as pessoas, elas são mais reais se a gente for pensar numa questão de cotidiano, do que o nível, abre aspas, de futilidade que tem no Brincando com Fogo, né? Com a aparência e tudo mais. E isso é colocado em prova no Casamento às Cegas. Acho que é um processo de diversão, é um processo no qual tem os casais, tem os personagens em que eles incorporam aquele personagem que eles são dentro daquela conjuntura toda. E, enfim, acho que eles são diferentes, mas eles também têm algumas coisas parecidas que é colocar à prova, né? E depois tem que ver o desfecho com os casamentos, ou não, enfim, né? Mas são programas para diversão, então não é para resistir, é para se divertir. Sim, eu concordo bastante com a Maureen, porque reality shows, principalmente esses que têm essa proposta de
pessoas bonitas, esbeltas e ter pegação de alguma forma no meio. Quem assiste esses programas já espera encontrar isso, sabe? Não encontrar nada sério. E tu sabe que tu não vai encontrar nenhuma Clarice Lispector ali no meio. E também muito menos um Pedro Bial, assim, com coisas mais profundas conversando. Então são coisas bem mais superficiais de alguma forma, mas não deixam de ser coisas um pouquinho interessantes, assim, para poder se distrair, para poder ser uma série, um programa que eu costumo dizer que são programas que eu uso para quando eu quero fazer a unha ou quando eu quero fazer faxina e deixar a TV rolando com alguma coisa, assim. Mas os dois programas, eles são, de alguma forma, acho que eles têm uma proposta parecida no fato de eles quererem que as pessoas se atraiam pela sua beleza interior, assim. Porque no Brincando com Fogo, eles dão uma recompensa se eles veem que o tal casal, eles conseguem se conectar além do físico, sabe? Eles têm conversas mais íntimas, quando eles se abrem sobre a sua vida pessoal e tal. E no Casamento às Cegas também tem esse lance deles se conhecerem primeiramente através só de conversas, de falar sobre sua vida, falar bobagem e de alguma forma isso ser o que conecta eles, que isso que faz eles se apaixonarem de alguma forma. Então, e também não acho assim tão irreal o fato de um casal se conhecer em menos de um mês ou até um pouco mais, assim, resolverem ir morar juntos ou casar. Então, é uma proposta para quem tem isso em mente, assim, também. Que é uma pessoa que quer casar cedo ou que tem o sonho de se casar logo. Então, são pessoas que estão propostas a isso. Então, mas também não quer dizer que todos vão conseguir, assim. Mas talvez consigam. É uma coisa que tem que pagar para ver. Ou assinar o contrato para ver. Então, Lô, eu acho exatamente isso. Tipo, ele não é um programa para filosofar, ele é o programa exatamente, adorei essa parte do fazer as unhas assistindo, porque eu também. E é interessante porque eles acabam sendo, assim, bem produzidos, independentemente do conteúdo, mas eles são bem produzidos, que são personagens, normalmente, que são carismáticos, personagens, né, enfim, participantes que são carismáticos, então tu tem uma certa... Tu fica naquela expectativa do que vai acontecer com eles, e se eles entregam, eles acabam ganhando mais visibilidade nos programas, ou não, né? E isso ficou muito evidente, por exemplo, no Casamento às Cegas. Curiosidade, dos 6 casais que partem para a segunda etapa, na verdade, outros 2 acabaram sendo eliminados porque eles não imaginavam que tantos dariam certo. Assim, então teve esses 2 que, né, foram excluídos, provavelmente também por uma questão dessa de carisma, enfim, né, do desdobramento. Então, ele é esses programas, assim, para te ficar, né, fazendo outras coisas. E, particularmente, por exemplo, dos 2 eu fiz maratonas, né, assim, o Casamento às Cegas eu assisti num dia e meio, assim, assisti vários, depois assisti 2 ou 3 no outro dia, e o Brincando com Fogo também, assisti em 2 dias, assim. E tem um pouco dessa brincadeira que eles fazem, que é a proposta dessa coisa de também ser muito intensa, porque tu não tá conhecendo alguém, vamos dizer assim, no mundo real, em que tu tá fazendo as outras coisas, né? No Casamento às Cegas, tu tá dentro de um reality, e tem uma outra curiosidade, que isso, enfim, não interfere em nada, mas que eu achei muito interessante era porque eles faziam rodadas, e como era um experimento, como os próprios autores dizem, tu tinha algumas, não manobras, mas tinha alguns ajustes. Então, se tu tinha mais afinidade com determinada pessoa, tu
podia conversar mais tempo com aquela pessoa e tu tava isolada de tudo, né? Tu tinha que entregar o teu celular e cortar a conexão durante esse período da participação. Então tu fica exatamente concentrado nisso que tá acontecendo. E a questão do Brincando com Fogo é a mesma coisa. Tu tava num resort, né, com a pessoa ali 24 horas por dia do teu lado. Então são outros tipos de conexão que fica meio difícil de mensurar, né? Mas sim, é diversão. Não, quanto a isso, acho que não resta dúvida. É diversão, é por isso que se fala no guilty pleasure, né? No prazer com culpa, assim, de tu saber que não é algo que vai te acrescentar muita coisa, mas enfim, tem hora, talvez nesse momento de pandemia seja a hora mais adequada mesmo para dar uma distraída. O que eu acho curioso é que nesse, pelo menos do Casamento às Cegas, se tu quiser trazer alguns assuntos não fúteis, ele te dá essa margem. Ele traz uma discussão interessante, que é quando um dos personagens fica na dúvida se ele deve abrir ou não o fato de ser bissexual, e aí a reação da noiva não é das melhores. Dá para se discutir aquilo ali, dá para se discutir a questão das relações interraciais, que é algo bem importante ali nos Estados Unidos. Isso é mais forte que aqui, mas de qualquer forma é uma discussão interessante. E quando eu falei também do lance da carência, para mim fica evidente no personagem personagem não, né? Porque eles não são personagens. No Mark, que é o casal Jéssica e Mark. Jéssica é meio que a vilã da história, né? Sem dar spoilers, porém já dando. Diz que ela até tentou cair fora do programa quando conheceu ele, mas não conseguiu. A produção não arredou pé. Ela deu uma desculpa esfarrapada que o cachorro estava mal, não colou. Mas enfim, a partir do momento em que ela toma um pé na bunda de outro participante lá, que é o bonitão indeciso lá, que no final das contas é um bobão, ele não é um cara maldoso. Mas enfim, ele dá um pontapé na bunda dela, ela em vez de tipo, beleza, não rolou, vou embora. Não, ela disse, não vou sair daqui sozinha. E aí ela topou ficar com o cara que tava afim dela. Só que é evidente que ela não quer mais nada com o cara. E isso é incrível, o quanto a carência faz a pessoa se enganar, sabe? A realidade está na frente e ele tá mentindo para ele o tempo todo. Tem um momento em que ela diz que o outro cara é um tesão. Aí ele fica meio assim, no outro dia ela pede desculpas, eu bebi, e aí mostra o depoimento dele dizendo, não, de fato, se ela não tivesse bebido eu ficaria chateado, mas como ela bebeu eu sei que ela não quis falar a verdade. Velho, até que acontece o que todo mundo saberia que ia acontecer, sabia desde o começo que ia acontecer. Mas então assim, ele pode trazer boas discussões, claro, não são discussões que vão mudar o mundo, mas são discussões mais interessantes, pelo menos, do que a do Brincando com Fogo e o de Férias com Ex. Na verdade, o nosso tempo está estourando, então a gente vai ter que falar bem rápido do de Férias com Ex, o que eu pessoalmente não fico chateado, porque, nossa, eu confesso, eu vi o episódio o Brincando, o Casamento às Cegas, eu vi até o final. Me decepcionei um pouco com o episódio do reencontro, mas isso é outra história. O Brincando com Fogo eu vi um episódio, vi um pouco do segundo, não me interessei muito mais por aquilo. Agora, o de Férias com Ex, eu não consegui ver 15 minutos desse programa. Sabe, tem limite para futilidade. Então, quem viu o programa, sinta-se à vontade para tentar defender esta porqueira. Eu tentei, quer dizer, eu vi um episódio de Férias com Ex, muito mais pela curiosidade de tudo mais que eu sempre vejo as pessoas comentando e coisa e tal. Eu tentei um pouco me encaixar e tentar acompanhar o que as pessoas estavam vendo, sabe? Meio que sendo a Maria vai com as outras. Mas eu assisti um episódio e não entendi nada. E eu nem sei qual temporada eu vi, só sei que as pessoas estavam na praia, numa casa, e depois apareciam outras pessoas de dentro do mar, e iam surgindo assim, um ex do outro, e outras falando que, espero que chegue alguém, e outra diz, eu acho que vai chegar meu ex. E tipo, eu fico pensando, o que leva uma pessoa a ir para um lugar e ficar esperando o ex aparecer, e depois ver ele ficando com outra pessoa, sabe? E eu não entendi as regras do jogo, então eu posso dizer que eu tentei, mas não foi uma futilidade que eu
que eu vou dizer que eu quis seguir assistindo, assim. Mesmo que... Eu sei que tem até uma edição que tem com famosos e tal. Eu posso te dizer que eu não conheci não conheço os famosos desses reality shows e pessoas anônimas. Então, eu prefiro continuar com essas outras reality shows mais comuns, assim, tipo das Kardashians, assim, que é bem uma novelinha roteirizada, que nem todos os reality shows que existem no mundo, né? Eu confesso, eu assisti de férias com ele, sim. Ai, gente, volta a parte que não é sofrimento alheio, é diversão alheia. É que, na verdade, assim, o que acontece? O De Férias com Ex, ele é um misto de tudo que a gente estava falando até agora, assim. Se a gente for pensar, né, aqueles ali que, enfim, que se acham gostosões e não sei mais o quê, e que querem pegar geral. A única diferença é que de vez em quando aparece os ex, daí dá aquele dramalhão, muda todas as logísticas da casa, todo mundo se pega, aquela coisa toda assim, e daí tem dramas, daí tem desespero, e daí tem problema de convivência, e daí tem festa. Entendeu? É uma mistura de tudo isso, mas a diversão, eu acho que mesmo os celebs, acho que era esse o nome, assim, não convencem, mas é um monte de anônimos que estão ali e que é pra se divertir, assim, pra rir. Esse particularmente acaba sendo, acho que o foco da brincadeira. Enfim, programas ruins que adoramos, aquelas coisas assim. Eu acho que eu assistiria muito um De Férias com Ex, mas com famosos, assim, de verdade, sabe? Que eu tenha já um histórico do casal, que daí eu acho que tornaria a coisa mais interessante. Tipo, sei lá, a Britney Spears e Justin Timberlake. Ou a Boca Rosa e o cara lá do Melim. Então, eu acho que isso tornaria as coisas um pouco empolgantes e muito querendo que pegue fogo, sabe? Então, eu acho que me atrairia mais sabendo meio que do passado das pessoas. Aí eu acho que seria um pouco mais interessante. Mas como são meio que anônimos, aí fica... Eu não sei, eu me sinto meio perdida, sabe? E também, como já tem várias edições, aí eu tenho meio que aquele toque do tipo, eu tenho que assistir desde o primeiro episódio. Daí eu fico um pouco de preguiça de fazer isso. Mas então, Lou, eu não assisti todas as temporadas, na verdade assisti a última, até porque tava passando na MTV, e daí aquela coisa de tu tá zapeando e de repente tu acaba no canal e tu vê. E teve, acho que foi na temporada anterior que teve algumas pessoas assim que geraram maior polêmica e que foram depois pra outros realities, inclusive. E parece que, sim, tem alguns ali que são conhecidos dentro do mundo deles, assim, enfim, né, dessas coisas, assim. Daí tem um ou outro aí que tu vai caçando e que tu vai pegando as histórias, assim. Mas, enfim, é um pouco mais do mesmo, né? Só isso. Então tá, fica aí a dica para os produtores de programas ruins, tentar convencer famosos mesmo, né? Não essas celebridades aí de férias com ex, que celebridade do Instagram, cara. Aí tem 12 pessoas e tudo um bando de Zé Ninguém lá. Mas enfim, fica aí a ideia. Quero aqui agradecer a presença da Maureen e da Lou. E agora a gente vai mudar completamente a chavinha e falar de O Resgate. Então, vamos lá, vamos falar de Resgate. É o novo filme da Netflix, nova aposta da Netflix, tem tudo pra virar uma franquia, né? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas enfim, Extraction, no título original, é um filme que tem como grande atração o Chris Hemsworth, nosso querido Thor. Não é a história mais original de todos os tempos, né? Ele é um mercenário que ele é chamado para
contratado para resgatar o filho de um traficante na Índia, uma guerra de gangues na Índia. Guerra de gangues não, entre dois traficantes, uma rivalidade entre dois traficantes. Um menino, filho de um deles que está preso, é sequestrado, e aí o Thor é chamado para fazer esse resgate. E aí, num estilo meio John Wick, ele sai matando todo mundo. Acho um estilo um pouco menos divertido que o John Wick, justamente isso que eu começo perguntando pro Márcio. O filme tem algumas cenas de ação interessantes, mas no geral, e aí eu já pergunto dando a minha impressão, não é um filme ok, pero genérico? O filme, ele pelos últimos dados da Netflix, ele está se tornando o filme mais assistido na plataforma, né? Ele não só a questão de ser genérico, mas ele está se aproveitando do fato de que não tem nada novo sendo produzido. Então ele é o único blockbuster sendo lançado nos últimos meses em virtude dessa questão do coronavírus, né? Então tu pega um filme de ação, bota um ator conhecido justamente por causa da questão dos Vingadores ali, né? A gente tem o Thor sem o cabelão, sem o barbão e sem o barrigão do Ultimato. Só que é um filme que tem uma história muito, muito rasa, não tem desenvolvimento de personagem nenhum ali. Tu não conhece a história do personagem principal, que é o personagem do Chris Hemsworth ali. É um filme com cenas de ações muito bem feitas, até porque o filme é dirigido por um cara que fazia o serviço de dublê no cinema, a gravação de dublê, produção de dublês nos cinemas, que é aquele Sam Hesworth, trabalhou com os irmãos russos, se eu não me engano. Então as cenas de ação são boas, são muito boas, mas o filme é basicamente isso, assim, não vai muito além. Não tem nada que... É como eu tava comentando com o Carlos antes, assim, parece um filme pornô, aqueles filmes de pornô sem história, assim, um filme de ação sem história. Tipo, tu não sabe por que o guri é sequestrado, tem uma briga entre as gangues ali, né, mas tipo, não tem a razão da briga, né, tu tem um pouquinho de uma história do que o cara era casado, perdeu o filho, enfim, e daí por isso ele se tornou torturado, tipo, não tem nada. O filme é uma sequência de ação, parece um jogo de videogame do início ao fim, é relativamente divertido, né, pra quem tá em casa numa quarentena e não tem muita coisa que fazer, tipo, ele passa o tempo, né, tem cenas de ações bem feitas, mas ele não vai além disso, ele não, né, até a questão de se ter uma sequência ou não, de ele ter deixado um final meio em aberto ali, tipo, até pode se ter, tu até pode produzir uma franquia dessa história, seja prequel ou uma sequência, não sei, mas tipo, né, não teria porquê, ele poderia se encerrar muito bem por ali, né? A questão justamente a questão da sequência é um bom gancho para fazer uma comparação com outro filme que também a história não é lá o principal e as cenas de ação são muito boas, que é essa franquia do John Wick, né, com o Keanu Reeves. A diferença é que acho que as cenas de ação do John Wick são melhores. Gostei das cenas de ação do resgate. Tô começando a pegar a implicância com essa história de plano e sequência, porque agora todo mundo quer mostrar que sabe fazer plano e sequência. Beleza, tecnicamente é legal, mas assim, tem que funcionar no filme. Não adianta só tu mostrar que sabe fazer a técnica, sendo que, enfim. Mas o que eu ia colocar... O John Wick, lá pelas tantas, as cenas de ação, elas são tão extrapoladas, que elas ficam divertidas, sabe? A violência, ela choca menos e ela diverte mais. É estranho falar isso, mas acho que eu consegui me fazer entender. Ela passa a ser mais engraçada, assim. Ela é tão irreal que tu sabe que é uma forçação de barra. Nesse aí, ela não força tanto a barra e o filme acaba sendo... O filme não é divertido. Acho que isso que me incomodou um pouco. Mais ainda na medida em que o Chris Hemsworth é um cara que tem um ótimo timing de comédia, cara. Ele é uma das melhores coisas, uma das poucas coisas boas nesse último Caça-Fantasmas, que foi feito com o elenco feminino. Apesar de ter um elenco muito bom, não foi um filme que funcionou muito bem, mas enfim, ele mostrou que ele tem um timing cômico muito bom. O Thor Ragnarok, sabe, a parceria dele com o Taika Waititi funcionou muito bem, é o melhor filme de... Não é muito difícil ser o melhor Thor, mas enfim, eu acho que é um dos melhores filmes da Marvel dessa última leva. Acho que tá entre os 5 melhores, pelo menos pra mim. Então, assim, desperdiçaram a veia cômica do Chris Hemsworth nessa. Porque essa história, assim, a história em si me lembrou muito a hora que
que dizem lá que ele tem que resgatar o menino e a parceira dele diz, mas tu tem que se livrar dele. E, inclusive o lugar, assim, pra quem já viu outro filme, inclusive o lugar parece o mesmo, assim, em termos de cenário. O segundo Sicário, a hora em que o Benício Del Toro é avisado que, olha só, ele tem que matar um menino que ele tá lá, que é o resgate. É a mesma história. E a coisa ele é meio que, sabe, o salto que ele dá ali numa cachoeira, num pedregulho lá no começo do filme, e o próprio fato dele aceitar a missão, ele tem um quê suicida, assim, por causa, talvez, dessa história do filho que perdeu. Só que até isso, sabe, não chega a ser algo muito novo, né? A Máquina Mortífera já fazia isso lá nos anos 80 e o Mel Gibson fazia melhor também, né? Mas aí eu acho que é muito a questão do roteiro também, né? Tipo, o roteiro não existe. Então, como é que tu vai transformar o cara ou dar algumas umas falas cômicas pro cara, ou transformar o cara num piadista, quando não tem desenvolvimento de personagem, né? Tipo, o cara é um personagem torturado, que pelo que o filme dá a entender, tá ali resgatando, tenta resgatar o guri até para se redimir em relação ao que aconteceu com outro filho dele, que morreu de leucemia, e que por isso ele é um cara que tá sempre procurando a morte, ou se arriscando ao máximo, e não dá a mínima pro que acontece para ele, tanto é que ele se joga do precipício, ele se coloca na linha de frente na questão dos tiros e tal, mas tipo, é muito pouco, entendeu? Tu não sabe o quanto aquele cara diz que lutou no Afeganistão, ele fez outras missões, nem a empresa dele de mercenário ali, tu entende muito bem o que é aquilo ali. Então, não tem nada que a gente possa minimamente elaborar para conseguir entender exatamente o que está acontecendo, quem são aquelas pessoas. Então, por isso que tu não tem como aprofundar e dar uma verve cômica para nenhum deles ali. Eles são basicamente unidimensionais, assim, é um cara, né? E tem uma frase, assim, uma frase muito ruim do filme, que até a única parte que eu ri do filme, mas enfim, é uma frase que eu acho que representa bem o que é essa questão do roteiro, assim, que é a hora que o guri chega na mesa do grande vilão do filme lá, que eles estão jantando, que ele, depois de ter apanhado do Thor ali numa das cenas, ele chega lá, entrega o dedo pra ele, e o cara vai dar uma lição pra ele, diz, vou te dar um presente, vou te dar um conselho, por mais que você seja um fodão, sempre existe alguém mais fodão do que você. Pelo amor de Deus, né? Tipo, não existe isso. Sabe? Essa é a frase do filme. Eu acho que isso meio que representa o porquê que tu não tem muito o que tirar e o que espremer em termos de personalidade dos diversos personagens que tem ali. O filme, ele é aquilo, é uma sequência de ação, né? Como tu falou, em plano sequência, né? E que não foge muito do assunto. Tem uma outra questão que a gente até pode discutir também, que eu vi que o pessoal tava reclamando na internet quando o filme foi lançado, que é a questão do filtro amarelo, que o Hollywood adora botar filme amarelo em países em subdesenvolvimento, como o filme é na Índia, né? Os caras tacam o filtro amarelo em tudo, uma técnica que se usou bastante no Breaking Bad também, e outras coisas, né? Tipo, que ali passa vários clichês de roldão, assim. Essa história do filtro amarelo me lembra quando foi lançado o Traffic. Não sei se o Pedro é jovem, né? Pedro talvez não lembre, mas o Traffic era o filme do Soderbergh em 3 frentes, né? Aí tinha a frente ali do Michael Douglas, que tinha que lidar com a filha. O problema de drogas era o filtro azul, e aí toda essa questão do México era o filtro amarelo, né? Essa frase do sempre tem alguém mais fodão, eu cheguei na hora a pensar assim, cara, será que a tradução tá certa? Porque não pode ser tão ruim assim, cara. Mas enfim, Pedro, o que tu achou desse resgate? Então, vocês já comentaram bastante a respeito o que levou a Netflix a produzir um filme nesse contexto. Assim, eu acho que o Márcio matou a charada ali, né, em época de pandemia, tipo, digamos que a falta de concorrência. Eu ouso dizer, assim, que foi até uma experimentação da Netflix, né? O Carlos fez a comparação com o próprio John Wick, e eu concordo com ele quando ele diz que o John Wick assume um papel mais caricato, assim, né, em relação à violência, mas eu acho que em relação ao filme do Resgate, é exatamente isso, assim, tipo, eles se preocupam mais até com essa parte técnica, vocês falaram do plano sequência, tentando envolver mais o espectador, não tanto pelo aprofundamento dos personagens ou pelo roteiro, que nem vocês já citaram, mas
mais pela aquela coisa, vamos ver se isso funciona, assim, vamos tentar chamar a atenção do pessoal por um filme de ação, a galera tá em casa e tal. Mas mais do que isso, vocês falaram na possibilidade de uma franquia, e além das referências que vocês já citaram, como o John Wick também, e essa coisa do filtro amarelo do Breaking Bad é muito verdade. Agora eu parei pra pensar, além desse filtro amarelo do Breaking Bad, alguns filmes do próprio 007 também fica claro em algumas cenas, assim, quando ele tem algumas missões em alguns países subdesenvolvidos, isso é bem visível também. E algumas cenas do próprio filme, seja ela na ponte ou as próprias sequências de ação, ou algumas referências até o final, assim, pode-se dizer, mas principalmente aquela cena da ponte também é impossível não comparar com o Jason Bourne, né? Que inclusive o Jason Bourne tem uma série nova ambientada nesse mesmo universo, que é a Treadstone, que, se eu não me engano, está disponível no Amazon Prime. Eu não assisti ainda, mas a Treadstone, para quem não lembra, é tipo a organização da qual o Jason Bourne lá fazia parte, foi onde ele foi treinado, enfim. Então eu acho que além dessa coisa de tentar produzir algo para as pessoas verem em quarentena, isso pesou bastante, mas eu acredito que esse filme tenha muito desse caráter experimental também. E por mais que, para fechar, assim, né, essa coisa deles tentarem humanizar e fazer esse arco de redenção do Tyler, e como que ele projeta esse menino no filho dele que faleceu, e como esse menino o filho do gangster começa a admirar ele, assim, enfim, nesse período que eles passam juntos tentando sobreviver, digamos assim, acaba caindo naquela mesmice, né, do homem branco arrependido em busca de redenção, como a gente já viu em vários outros filmes aí. Mas é isso, assim, é um filme superficial, mas que entretém e fica com aquele final em aberto, assim. Eu fui rever a cena, aquela do fodão ali na parte que o menino entrega o dedo ali, pra ver se a tradução estava correta, como eles falam em outra língua ali, não dá pra entender o que eles estão dizendo, mas eu botei a legenda em inglês ali pra saber, e a tradução é exatamente aquela, assim, tipo, por mais que você se ache um badass, sempre tem um badass maior do que você e tal. Ele parece ser bem o tipo de filme que o algoritmo determinou o que a Netflix tinha que fazer. Olha, busquem um filme que se passa aqui com esse tipo de herói, talvez com esse tipo de ator e tudo mais. Pedro falou da questão ali da redenção dele com o menino, e aí eu pego o outro lado, né, o guri que vira vilãozinho depois. A primeira cena em que ele aparece ali, quando ele vira e ele já tem toda aquela cicatriz na cara, tu para e pensa assim, cara, ele vai ser o vilão do filme. Ou ele vai ser o vilão da sequência, sabe? Já tá tudo meio desenhado, assim. E justamente isso que eu queria ver com vocês, assim, se vocês acreditam, assim, ele tem potencial pra franquia, mas eu queria ver o que vocês acham de duas questões que eu acredito que talvez sejam obstáculos para fazer mais filmes assim. O primeiro, e me parece o mais óbvio, é o salário do Chris Hemsworth, que não deve sair de casa por qualquer 2 milhões, né? Isso dá uma bela complicada. O segundo, apesar que para uma sequência eu vi que estariam falando até no Chris Evans, né? Porque, enfim, todo mundo parceiro ali, o diretor também. E a segunda é se vai ter orçamento para esse tipo de filme, se vai conseguir fazer esse tipo de filme maior, que, querendo ou não, ele é um filme, não sei se é um filme caro, mas ele é um filme trabalhoso de fazer, para montar todas aquelas cenas de ação ali, ainda mais em tempos de pandemia. Sem falar nessa questão da pandemia de contato físico, né? Porque haja contato físico nesse filme.
A sequência tá confirmada, parece, né? Pelo que eu vi de informações surgindo ali, eles confirmaram que vai ter o 2, só não se sabe o roteiro que pega nesse filme, mas não se sabe se vai ser uma sequência ou um prequel que vai contar a história interior do cara, ou se vai ser realmente uma sequência dessa história aí. O que não tá confirmado é a participação do Chris Hemsworth, nome difícil de falar esse, se ele vai tá no projeto ou não vai estar, porque aí depende provavelmente do que vai ter dele com a Marvel e com os outros projetos dele a partir de agora, né? Tá tudo meio parado, mas quando tudo voltar, imagino que não vai ter muito tempo pra essa gente ficar pensando muito na vida sobre onde é que vai apostar suas fichas, né? Porque as produções vão meio que se acelerar a partir do final da pandemia, assim. Então, que vai ter o 2, que vai ter uma sequência, isso parece que tá garantido. Agora, com quem, quais atores, que história vai contar e a partir de que ponto eles vão retomar, aí isso ainda tá indefinido. Que nem a gente falou das incertezas em relação à franquia de Star Wars no cinema, né? Eu acho que isso meio que vale para qualquer produção nesse momento que a gente vive agora. Mas em relação à continuação, eu diria que é mais provável ter alguma espécie de prequel que eles expliquem melhor que organização é essa, de onde é que vêm esses mercenários, essas forças especiais, enfim, até que nem o Carlos falou, pela agenda do próprio Chris Hemsworth, eu acho difícil ele se envolver nesse projeto de novo. E em relação ao menino, né, o filho do gangster, ele não teria muito por que aparecer, assim, né, a menos que ele fosse se envolver nessa trama de novo, ou de repente entrar pra organização, alguma coisa nesse sentido, assim, mas fora isso, eu acho difícil trazer esses dois de volta, assim, acho que esse arco meio que se encerra ali, teria que explorar novas possibilidades. E tem uma outra questão aí que eu acho que a gente tem que ver, que tipo de filme as pessoas vão querer ver depois que tudo isso passar, assim. Se as pessoas vão querer ver os filmes que estavam represados e que foram adiados, que é esse que a gente tem todo um novo calendário programado e que foram passados pro final do ano, pro começo do ano que vem, pro meados do ano que vem até, né? Ou se vão querer ver novas histórias, ou se vão querer ouvir histórias desse período em que a gente vive, né? O período da quarentena, o período das histórias passadas pelo pessoal do serviço de saúde, né, nos hospitais, as escolhas e os dramas que eles estão enfrentando agora, né, que tipo de conceito de narrativa mesmo que as pessoas vão querer assistir a partir do momento em que o coronavírus passar e que a gente puder ter pelo menos uma produção de novas histórias, seja em streaming, seja no cinema, aí a gente não sabe como é que a coisa vai ser, mas enfim, em algum momento eu acho que essas produções vão ser retomadas. Os caras estão estudando, parece que a Netflix também está estudando em retomar algumas produções na Coreia do Sul, na Islândia, em locais em que a pandemia já deu uma diminuída, então começar a fazer gravações nesses pontos para que consiga dar uma retomada na indústria mesmo, que de forma ainda meio precária, né? Então é isso que vai pegar isso. Ou se as pessoas vão querer realmente ver o Resgate 2, entendeu? Abstrair completamente e ver novamente uma releitura dessa mesma história e dessas mesmas histórias que a gente via antes disso tudo começar, né? E aí eu acho que é uma questão que isso tudo a gente vai ter que ver e vai perceber a partir do momento em que as coisas começarem a se normalizar. Agora que o Márcio falou, o que vai ter de Grey's Anatomy agora, quando isso passar, não vai ser pouca coisa. Eu, da minha parte, eu quero ver o Top Gun, cara. O Top Gun já era pra estar quase estourando aí, e agora a gente vai ter que esperar mais, mas tudo bem. E outra, Netflix, tudo bem, pode gravar na Islândia, pode gravar na Coreia, só não vai onde o pessoal já... onde a curva da pandemia já está na descendente. Só não vai pegar os americanos, onde o índice ainda é muito alto, e levar tudo para lá, né? Aí vai complicar a vida dos amigos da Bjork e dos amigos do BTS. Vocês têm mais algum comentário a fazer sobre este filme complexo que é O Resgate, ou vamos direto para as dicas?
Não, só pra não parecer que a gente deu pau no filme do começo ao fim, tá? Tipo, não foi nenhuma tortura assistir o filme, né? Tipo, tem momentos que passam ali tranquilamente, até porque é um filme de ação muito bem feito, né? A questão das cenas de lutas ali, me lembrou muito alguns filmes coreanos de ação, essas cenas de ação são muito bem coreografadas e tal. Aquela parte da ponte ali, que é a cena final ali, é muito legal, achei muito tensa e tal, né? Então, porque ele se propõe, ele cumpriu a sua função ali, né? É um filme de ação pra quem tá em casa numa quarentena e quer ver comendo pipoca num sábado, numa sexta-noite, ok. Se o cara não quiser esperar muita coisa, entendeu? É um filme ok pra se assistir, né? Acho que como a gente comentou no início ali, ele se aproveitou da questão de que não tem nada novo saindo, então ele é o grande sucesso do momento, especialmente na plataforma ali, porque é o que tá todo mundo assistindo, é a única coisa nova com um impacto forte que tem, com um ator famoso, com um blockbuster com esse caráter mais cinematográfico, assim, embora ele seja um filme feito pro streaming, né? Então ele se aproveitou desse momento, mas é um filme que, para quem quiser passar o tempo e não tiver muitas expectativas muito altas, assim, ele funciona também, né? Não vamos ser tão radicais, assim, ao ponto de destroçar o filme, que não é o caso também. Ele só não é um filme... Só poderia ter sido um pouco melhor trabalhado. Talvez até a Netflix tenha lançado ele, aí eu não sei também, não é informação que eu tenho, isso é só uma especulação. Talvez os caras tenham aproveitado o momento da pandemia para lançar ele e talvez tenham pulado algumas etapas aí de processo, de adaptação, de roteiro, de pós-produção, e talvez o filme tenha saído assim por esse motivo, assim. Mas aí não sei também. Sem dúvida, ele não é um filme ruim. Também não é um filme bom. Mas enfim, ele é pro bem e pro mal, ele é mais do mesmo. Ele não... Quem gosta desse tipo de filme, ele vai entregar exatamente isso. Ele não vai te surpreender, mas ao mesmo tempo ele não vai te decepcionar. Ele é filme de algoritmo, sabe? Algumas vezes a Netflix dá uma surpreendida, sei lá, sai uma história do casamento, assim. Agora, não é o caso e também não acho que ele foi feito para ser o caso. Eu acho que ele foi feito para ser exatamente o que ele é, assim. Acho que ele não almejou ser um novo John Wick. Ele almejou ser exatamente o que ele é. Ele vai ser uma variação de outros filmes que já fizeram sucesso em franquias antigas, sei lá. Eu não consigo não relacionar ele com Chuck Norris da vida, assim, por mais que os filmes do Chuck Norris tivessem a ver com guerras e tal. Mas pra mim ele é um Chuck Norris atualizado, assim, Chuck Norris 2020. Dito tudo isso, encerramos por aqui o nosso segundo bloco e aí vamos para as gloriosas dicas da semana. Hoje vamos começar com o Pedro. Pedro, quais são as suas dicas da semana? Então, a minha dica da semana não vai ser um filme, não vai ser nenhuma série, nem vai ser um livro, vai ser um jogo. Recentemente, na verdade, foi ontem, foi liberado um servidor brasileiro de um novo jogo de FPS, para quem não sabe, né? First Person Shooter, é tipo jogo de tiro em primeira pessoa. O nome do jogo é Valorant. É da Riot Games, é a mesma empresa criadora e distribuidora do famoso League of Legends. E qual é a ideia? Ele é meio que no molde do Counter-Strike, assim, em termos de jogabilidade, só que com algumas diferenças consideráveis, assim. Tem personagens jogáveis e dentre esses personagens jogáveis, cada um tem diferentes habilidades que tu pode usar para te auxiliar durante a partida. O objetivo é aquele mesmo de sempre, assim, tem a equipe que tem que defender determinado ponto, enquanto tem a equipe que ataca determinado ponto com o intuito de plantar a bomba para ganhar o round. Daí a equipe que ganhar 13 rounds primeiro é a equipe vencedora. Enfim, é um jogo que está em fase de testes ainda, ele está no beta fechado, né? Tu tem que garantir o acesso no jogo para conseguir jogar, mas não é tão difícil conseguir a key, né, que eles chamam, de acesso antecipado. Basta ter uma conta, né, seja ela antiga ou não, uma conta da Riot e tu pode assistir alguma transmissão em alguma plataforma para aumentar as tuas chances de conseguir aqui. E no mais é essa a minha dica da semana.
Eu mesmo já joguei, já testei o jogo e posso dizer que realmente é bem divertido, tá bem legal, assim, ele lembra bastante CS, mas com meio que nos moldes do Paladins ou o próprio Overwatch até, assim, é bem interessante. Pois é, eu vi uma galera falando desse jogo, tem uma expectativa bem grande, né? Bom, sendo da Riot, e vi uma galera, quem conseguiu autorização para jogar comemorando e a galera que não conseguiu lamentando. Então tá, essa foi a dica do Pedro, vamos para a dica do Márcio agora. As minhas dicas são 2 documentários, né? Um é uma série que é The Last Dance, que é uma série sobre o Michael Jordan e o Chicago Bulls, parceria da Netflix com a ESPN. Na verdade é sobre a última temporada do Chicago Bulls, mas ela retrocede e daí conta toda a história da carreira do Michael Jordan e toda a trajetória dele na franquia ali da NBA. E é uma série bem completa que passa por todos os aspectos da questão do basquete ali nos Estados Unidos durante esse período, de tudo que envolveu a carreira do Jordan, a ascensão do Chicago Bulls, né? E até para quem não gosta de basquete, é uma série bastante interessante, assim, para dar uma conferida. Ela tem muita cena de bastidor, né? Eles deram acesso a uma equipe de filmagem durante o último ano, que seria o último ano dele nos Bulls, ali 97 e 98, a última temporada. Então tem muita gravação, tem muito depoimento, tem muita coisa vazada. É bastante interessante assim, a maneira como eles costuraram todo o documentário, então vale muito a pena. Ele ainda está sendo lançado e sai na Netflix 2 episódios aos domingos. Serão 10 episódios ao todo, de mais ou menos 50 minutos cada um. Cada episódio o cara fica com vontade de ver o próximo, então eu tô vendo um por vez, não tô assistindo tudo uma tacada só, que é pra durar um pouco mais, assim. Então, The Last Dance no Netflix. O outro é um documentário sobre o Miles Davis, que é The Birth of Cool, que é o nome de um disco dele. E é sobre a trajetória do Miles Davis, que é um dos principais músicos do século XX, né? Um jazzista que foi responsável por várias mudanças e revoluções no jazz ao longo dos anos 40, 50, 60, 70 até os anos 80. E o documentário de 2 horas, mais ou menos, passa por todas essas mudanças que ele fez, com depoimentos de ex-companheiros de banda, ex-mulher, enfim. Dá um panorama geral bastante interessante da carreira do Miles. O único porém é que, como a carreira dele é muito rica e ele teve quase 60 anos de gravações, assim, e várias fases ao longo de todos esses anos, mereceria uma série documental assim, ao estilo da dos Bulls, assim, não só um documentário. Poderia ter um capítulo por cada era, assim, pelo menos, para tentar dar um panorama mais completo de tudo que aconteceu na vida, porque ele foi um personagem bastante controverso, assim, além de bastante influente na música. Então, mas mesmo assim vale a pena dar uma conferida, porque dá um panorama geral bastante interessante, até para quem conhece ou para quem quer conhecer a vida e a história e a importância do Miles Davis. Esse documentário do Michael Jordan, dos Bulls e do Jordan que o Márcio falou, que a gente vai acabar a gente vai acabar tendo que fazer um bloco sobre ele, porque é tanta gente falando. E assim, ele é uma das melhores coisas de documentários de esportes já feitas. É sensacional. O Márcio falou aí The Last Dance, arremesso final, para quem for procurar aqui na Netflix. Enfim, já teve colega me pedindo para participar do bloco quando a gente for fazer. A gente só tá deixando ele se encaminhar um pouquinho mais pro fim, pra gente ter mais elementos para falar. Então tá, a minha dica... Bom, já teve dica de jogo, de filme, eu vou para a área da música. No meio de tantas lives, eu vou destacar uma, que é do Post Malone, que é o cara responsável por Circles, que na minha humilde opinião é a melhor música de 2019. E aí agora ele fez uma live dessas para arrecadar fundos para ajudar pessoas por causa da Covid. Ele juntou com distanciamento uns caras e eles fizeram uma live só tocando Nirvana. Então não poderia dar errado, né? Spoiler, não poderia ser mais Nirvana do que fazer uma live do Nirvana e não tocar Smells Like Teen Spirit. Apesar disso, vale muito a pena, tá no YouTube, só botar lá Post Malone Nirvana e depois só alegrias, certo? Assim a gente vai agradecendo a audiência de quem ficou até aqui esse momento. Sempre lembrando, fique em casa, lave as mãos, use máscara e até semana que vem. Um abraço.